Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro dia de curso de Revit, evento parte da Presec, que está sendo realizado através de uma parceria entre a 20ª Comissão Organizadora da Semana da Engenharia Civil da USP São Carlos e do Inova Casa 4.0. Gostaria de agradecer, em nome de toda a comissão, a presença de todos os telespectadores, além dos nossos ministrantes, André e Gabriel, que disponibilizaram seu tempo e atenção para estar conosco nesses 4 dias de curso. Antes de iniciarmos, gostaria de repassar alguns lembretes para o melhor andamento do curso. Para o melhor aproveitamento, recomendo-se a utilização de duas telas, seja dividindo a tela do computador ou acompanhando em um dispositivo separado, como o celular, para que possa assistir à apresentação e desenvolver alguns comandos no programa. Por gentileza, deixe as câmeras e o microfone desligados. Caso haja alguma dúvida durante o andamento do curso, envie a mensagem no chat, que a dúvida será repassada ao ministrante, ou sinta-se à vontade para realizar a pergunta no microfone. Ao final do curso, será emitido um certificado para todos os participantes que obtiverem a presença mínima de 75% e responderem os 2 formulários de feedback, que serão disponibilizados ao longo do curso. O primeiro feedback foi disponibilizado na semana passada, enquanto o segundo será amanhã, dia 9, e a resposta deles é essencial para o recebimento do certificado. Caso haja algum problema durante o curso, entre em contato com a nossa equipe pelas redes sociais. Estaremos trabalhando para resolver os casuais problemas. Estaremos disponibilizando a todos o acesso ao Drive, que contém materiais e gravações do curso. Dessa maneira, vocês terão acesso ao conteúdo trabalhado nesses 4 dias. E para acompanhar os conteúdos relacionados à engenharia civil, siga a SEC em suas redes sociais, tanto no Instagram, @sec.esc, quanto no YouTube, SEC-ESC-USP. Em nosso canal, você pode assistir a outros cursos ministrados ou palestras anteriores. Por fim, além do curso de Revit, a SEC está organizando uma série de rodas de conversa com empresas de diversos ramos da engenharia civil. Ao todo, são 4 rodas de conversa, as quais irão ocorrer entre segunda e quinta da semana que vem. Convidamos a todos para acompanharem nossas redes sociais e se inscreverem. Dados os avisos gerais, neste momento passo as palavras aos nossos ministrantes, André e Gabriel. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Estão me ouvindo certinho aí? Só para eu ter certeza que tá tranquilo? Sim, estamos. Beleza. Então, galera, vamos seguir aí do que a gente parou semana passada. A gente estava fazendo os pisos, né? Pelo que eu me lembro aqui. Então, deixa eu compartilhar minha tela antes de mais nada. Um segundinho, acho que está apresentando. Beleza. Se tiver algum problema aí, alguém desmuta e me fala. Bom, gente, só para lembrar, então, o que a gente fez semana passada? A gente fez a parte do terreno, depois a gente colocou as paredes, depois a gente colocou também aqui os pisos e a gente parou neles, né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai terminar de colocar esses pisos para depois inserir portas e janelas, beleza? Bom, vamos lá. O lance é o seguinte, eu inseri aqui, acho que dos 2 quartos, e ficaram faltando alguns cômodos para inserir com o mesmo piso que eu já tinha criado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar no piso que eu já inseri aqui em cima dele, tá? Vou utilizar um atalho, que é o criar similar, atalho CS. Quando eu faço isso, automaticamente ele já abre o meu ambiente aqui de criação de piso. E aí, agora, eu vou inserir ele em um novo ambiente, beleza? Então, eu já coloquei aqui, deixa eu ver onde que tá faltando. Tá faltando colocar aqui no corredor, aqui e nas salas, né? Beleza. Então, ó, vou inserir esse daqui que tá mais fácil por enquanto, tá? E aí, qual que é a estratégia que eu vou utilizar? Lembrando, né? A gente tem várias maneiras de desenhar aí como que o piso vai ser inserido. A gente tem a estratégia da linha, a gente tem a estratégia aqui do retângulo, no caso que eu utilizei nessas 2 salas. Eu vou trabalhar com uma terceira aqui agora, que é a ideia de selecionar linhas, beleza? Como que isso funciona? Eu venho até aqui, ó. Vou dar um zoom aqui até conseguir enxergar as linhas do meu reboco, beleza? Que é da parede. Vou clicar nela. Tá. O que eu quero que vocês percebam, olha só, ele cria a linha automaticamente, seguindo toda a extensão dela até ele encontrar o fim, né, da parede toda aí, beleza? Aí você fala, putz, Gabriel, mas aí ele tá saindo aí do quarto que a gente quer fazer o limite, né, do piso, isso daí não tá errado?
Sim, mas a gente vai acertar isso, tá? Por enquanto, eu vou clicar nessa linha, vou clicar na linha também da parede do lado aí, que está perpendicular também. Beleza, vou clicar aqui nessa paredinha da diagonal também, sempre no reboco, tá, gente? Pega sempre o reboco aí. Aí vou clicar aqui nessa outra também e vou finalizar com essa parede de cima, tá? Beleza, aí agora eu vou utilizar de um segundo comando, de um segundo atalho, que é o trim. Quem mexe no AutoCAD aí já sabe, já conhece, tá? E aí ele vai ter uma função semelhante aqui pra gente. Ele vai ajudar a gente a aparar essas linhas aqui para deixar elas no limite certinho. Então eu vou digitar aqui TR, beleza? Caso vocês queiram, não utilizando o atalho, mas queiram saber onde está esse comando aqui, ó, na aba modificar, beleza? E aí, eu vou sair clicando nas linhas que foram criadas aqui em rosa. Então, essa com essa, aí ele já acerta aqui o limite entre as duas, né? Ele conecta as duas. Mesma coisa aqui embaixo. Essa daqui com essa aqui. Beleza também. Essa daqui com essa aqui já estão certinhas, então ele não vai precisar acertar nada. Agora, essa daqui com essa daqui vou aparar. E, por fim, essa daqui com essa aqui. Beleza? Fiz isso, tal. Posso concluir o meu piso, que ele vai ser inserido corretamente. E depois eu posso utilizar daquele comando que eu falei para vocês, que é um alinhar, para acertar a paginação, se eu quiser, tá? Eu estou fazendo a paginação aqui mais para ensinar vocês, mas, enfim, não é todo tipo de piso que vai precisar, o que vocês vão querer fazer. Então, lembrando só como que utiliza o comando do alinhar, gente, eu vou clicar aqui no AL, que é o atalho. Vou clicar primeiro na linha que eu quero utilizar como base, né? Para fazer o alinhamento aqui. Então, no caso, vai ser mais uma vez a linha do reboco, por exemplo, dessa parede. E a linha aqui, ó, que está me dando o limite do piso, né? No caso da tábua. Beleza, vou fazer a mesma coisa para a parede aqui em cima, ó. Clica aqui em cima no reboco dela, para tomar ela como base. Clico aqui num dos pisos, também no limite, e boa. Então, beleza, deixei a paginação certinha ali. Ok, esse é a estratégia que eu utilizo para inserir os pisos. Então, ou eu vou inserir sempre eles por meio de linha, ou vou utilizar o retângulo, se tiver mais fácil, né, se for o formato retangular do ambiente, ou vou utilizar esse selecionar linhas, que é o que eu acabei de mostrar. Tem ainda um quarto que eu gosto bastante de utilizar, que é o que já está aqui selecionado, no caso, tá? Que é o selecionar paredes. Como que ele funciona? Ele é semelhante com a ideia de selecionar linhas, tá? Só que a diferença é que eu não vou clicar na linha e sim na parede, e aí ele já vai entender esse meu limite, tá bom? Então, uma vez que eu clico aqui em selecionar paredes, o que vai aparecer para mim aqui? Vai aparecer um deslocamento, que eu já até mostrei na aula passada, né? Que é a lógica do offset. Por exemplo, eu vou clicar aqui na parede, estão vendo que ele está gerando uma linha tracejada aqui, justamente com esse deslocamento de meio metro que eu estou considerando. Eu não vou querer deslocamento, tá bom? Então, eu zero. E tem a opção aqui do lado de estender para a parede, no caso, para o núcleo. Então, o que isso quer dizer? Que ele vai querer criar esse piso, levando ele até o núcleo da nossa parede. E eu particularmente não gosto disso, não quero fazer isso aqui, então vou desativar esse ponto. Beleza? Tá. Feito isso, agora eu posso ir selecionando as minhas paredes aqui, ó. Então vou começar por essa aqui, ó. Selecionei. Tá legal. Ó, ele tá pegando aqui onde que eu quero. Aí eu vou para a parede aqui do lado também, tal. Vou para outra paredinha aqui menor. Percebam que no caso ele já está até acertando aqui, né, o limite entre as linhas diferentes. Vou pegar agora aqui essa na diagonal, vou pegar a outra e vou fazendo isso até eu completar o meu ambiente, beleza? Então, peço aí para vocês irem seguindo, fazendo a mesma coisa, que aí a gente vai finalizando. É literalmente um trabalho agora bem operacional da gente ir clicando aqui. Não tem muito segredo. O que pode talvez dar algum problema para vocês, né? Às vezes pode ser que você clique, por exemplo, de uma forma um pouco errada aqui, e aí não necessariamente ele vai pegar do lado de dentro da parede. Pode ser que ele queira pegar aqui fora, por exemplo.
tá? Então, o que que vai definir se você vai pegar certo ou errado? Passa o mouse mais próximo de onde você quer que ele pegue, tá? No caso aqui, por exemplo, eu tô querendo que ele pegue aqui por fora. E boa, certo? Ah, Gabriel, no caso, ó, ele não pegou do reboco, ele tá pegando aqui do lado do núcleo. E aí, né? O que que você pode fazer? Nesses casos, para ser sincero, eu costumo até ajustar na mão, que eu não vejo muito problema. Mas, se você achar ruim, você vem aqui, muda para a linha, pega do reboco mesmo, tá? Segue, finaliza a parede até a próxima parede aqui e boa. Então, estou retomando aqui do selecionar paredes. Vou pegar aqui de novo, ó. Daqui, no caso ele pegou de novo por dentro, tá? Eu vou utilizar agora uma outra estratégia para corrigir isso. Vou utilizar o comando alinhar de novo, então o atalho AL. Vou clicar aqui, ó, nesse meu reboco, vou clicar na linha rosa, boa, trouxe ela para dentro, aqui de novo. E aí aqui o finalzinho vou fazer com linha mesmo, que tá faltando um pouco para eu finalizar aqui o limite do meu piso, beleza? Então trouxe até aqui. Ah, Gabriel, vamos ter que acertar de novo, que tem umas linhas assim que estão meio para fora, que nem aqui no caso, né? Ó, que não estão exatamente uma acabando no limite da outra. Sim, aí a gente volta a fazer aquele lance do TR, né? Do trim. Então eu clico aqui, uma linha, depois na outra, pronto, ele acerta. Aqui também, ó, vamos acertar. E aí a gente, aqui também. E aí a gente vai caçando, né? Onde que tiver esses problemas aí, que a gente já vai resolvendo eles rapidamente. Beleza? Mas eu acho que não tem... Ah, tem aqui também. Verdade. Tá? Se você não tiver acertado em algum lugar, o Revit, na hora que você quiser finalizar o comando, ele vai te falar, tá? Ele vai falar, ó, tem uma linha que tá meio para fora ainda, vamos ver, até inclusive eu vou tentar fechar. No caso não tinha, então ele não me avisou nada. Mas se tiver alguma linha passando, assim, né, que não tiver conectada com a outra bonitinho nas pontas, o Revit vai dar um erro e ele vai te avisar. Beleza? Então fiquem tranquilos que se você se passou batido, você vai descobrir. E é isso, beleza? Então, são essas geralmente as ferramentas que eu utilizo para montar o limite dos pisos, tá? Linha, selecionar a linha, retângulo e selecionar a parede, geralmente. Claro que você tem as outras diversas opções aí, ó. Temos, no caso, a gente pode fazer um polígono, a gente pode trabalhar com círculos, enfim, vai depender do formato da sua parede, mas eu já tenho esse hábito aí, que é o que eu acho mais fácil de mexer. Beleza? Vou fazer aqui agora com o mesmo piso, então vou clicar aqui no piso da sala, vou utilizar o comando CS novamente e vou fazer essa aqui no corredor para a gente finalizar esse piso aqui, primeiro que a gente criou, tá? Então eu vou fazer com linhas mesmo, tá fácil aqui, é um cômodo, um espaço pequeno, quer dizer, e boa. Vou indo aqui, vou indo aqui. Boa, fechou. Então, ali para aceitar e boa, tá? No caso, eu não vou ficar me preocupando agora mais com a paginação, tá, gente? Eu queria fazer só para mostrar para vocês como que a gente faz, mas aqui no caso não vou me importar muito mais com ela agora, tá certo? Ah, uma dúvida que pode acabar surgindo, né? Deixa eu abrir aqui de novo, editar o limite. Ah, Gabriel, por que tem uma das linhas aí do meu piso, que ela tem outras duas linhas paralelas menorzinhas aí, né? Geralmente essa é a linha que a gente chama de linha principal, que ela vai dar para a gente qual que é a direção do vão. Tá? Então, principalmente quando a gente está falando lá na parte de modelagem de estrutura, não sei aí se já tem alguém que já está no quarto, quinto ano, né, que está vendo o curso, agora presente, mas quando vocês verem concreto armado, vocês vão dar uma olhadinha nisso, que a gente pode ter lajes que vão trabalhar em uma ou duas direções. Isso vai influenciar algumas coisas no cálculo. Então, no caso você queira trabalhar, né, com a possibilidade de informar isso para o Revit, e talvez, se você quiser mais para frente utilizar algo mais avançado para fazer análise, você vai acabar querendo mexer na direção desse vão, tá? No nosso caso aqui, para ser bem sincero, isso não vai afetar em nada para a gente fazer essa modelagem, uma modelagem básica de arquitetura e tal. Então, por isso que eu não estou me preocupando muito com isso agora, beleza? Beleza, então com isso eu fiz todos os pisos aí, que são os pisos padrão, né, que a gente criou. Agora eu vou fazer o segundo piso, que é o piso do banheiro, tá
certo? Do banheiro e da área de serviço aqui, né? Inclusive, agora que eu não tô... Ah, tá, que eu não pus as portas. Beleza. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou clicar aqui em qualquer um dos pisos aí que a gente já criou, tá bom? Vou vir aqui em editar tipo e vou fazer, na verdade, um procedimento muito semelhante ao que a gente já fez no momento de criar a parede, por exemplo, e tal, né? Então, vou vir aqui em duplicar, vou criar um piso novo, vou chamar esse daqui, deixa eu ver como que eu vou chamar ele, como que eu pus na minha colinha aqui. Piso, banheiro, é isso, piso, banho, barra, lave. Esse é um piso que ele vai ser um pouquinho menor, tá? Por quê? A gente vai reduzir um pouco ali o substrato, o tamanho do substrato, porque, se vocês lembrarem bem, né, como eu falei para vocês, no caso são ambientes aí que eles têm um recuo de 2 centímetros, tá, para baixo. Então, no caso, a gente vai fazer esses pisos um pouquinho menores aí para ficar no nível certo. Então, beleza, criei aqui com o nome piso banho lave, 3 centímetros. Vou clicar aqui na parte de estrutura, editar, né, como a gente já fez semana passada. O que eu vou fazer? Antes de mais nada, eu vou mudar aqui a espessura do substrato para 0,0150, tá bom? Então, como a gente pode ver, a espessura total aqui está com 0,03. E aqui na estrutura em si, eu vou clicar aqui ó, nos 3 pontinhos do lado. Ele vai me abrir aqui uma nova janela para a gente poder escolher, né, qual que vai ser o material que eu vou trabalhar. No caso, eu vou pesquisar aqui por azulejo. Vamos ver o que vai me aparecer já. Azulejo cerâmico, tá bom? Vou colocar aqui com utilizar aparência de renderização. E vou dar um meu OK. Beleza? Dou um OK uma vez. Dou OK. Ah, perdão, gente. Esquece o que eu fiz. Eu errei. Não é na estrutura, é no acabamento, tá? A estrutura é a mesma que eu tinha feito anteriormente, que é o concreto moldado em loco. Perdão aí para vocês. Então, deixa eu encontrar ele aqui de novo. Achei. Ok, deixa ele quietinho. Vou mudar o acabamento. Sabia que tinha alguma coisa estranha? Então, azulejo aqui, vamos procurar. Achei. Ele sim, agora eu vou clicar. Utilizar para renderização ativada. Vou dar OK. Tendo feito isso, dou OK de novo. Dou OK de novo. Ah, deixa eu só ver se não tem nenhum parâmetro aqui que eu coloquei alguma informação. Não. Então, tudo bem. Vou dar OK de novo. Tá? No caso, o que acabou acontecendo? Como eu estava selecionando esse piso aqui, ele acabou mudando o piso de carvalho para esse piso que a gente criou agora. Então, o que eu vou fazer? Eu clicar nele de volta e clicar aqui para voltar para o seu piso padrão, tá certo? Agora, para os demais ambientes aqui que eu vou inserir, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui em piso, tá? Vou clicar aqui para abrir os pisos que eu tenho, vou selecionar o piso banho lave, que eu acabei de criar, e boa. Nesse caso aqui, ó, ambiente retangular, como a gente já viu, né? Vou selecionar tudo. Ele até os limites aí do reboco. E vou só aceitar. Bom, esse é um piso que a gente poderia também fazer a paginação. Não vou me preocupar com isso porque eu já mostrei para vocês como fazer. Mas quem quiser, fica à vontade. Aí o que eu vou fazer? A mesma estratégia que eu estava utilizando ali para os pisos de carvalho. Vou pegar aqui o meu piso. Selecionar ele. Vou utilizar o comando CS, atalho, né, para criar similar. E vou simplesmente aqui, ó, fazer a mesma coisa. Vou utilizar o comando para inserir de forma retangular aqui na área de serviço. Concluir. Atalho CS novamente. E aí, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou selecionar linhas. Tá bom? Então, vou pegar essa linha aqui. Depois, vou selecionar essa linha aqui. Depois, vou selecionar essa linha aqui. Embaixo. E do lado. E depois eu só uso o comando TR, o atalho TR, tá? Para parar aqui essas linhas e deixar tudo no limite certinho. Mas, Beleza? com Oi. licença, temos perguntas no chat. Opa, deixa eu olhar lá. Só salvar o meu projeto aqui. Boa. Vamos lá. Deixa eu abrir. O meu Revit não tem esse material. Pode ser porque ele é da versão 2020? Pode. Pode ser sim. Ah, e
tem uma pergunta anterior. Peraí, deixa eu pegar a primeira anterior, depois eu já respondo a segunda. Mas vamos lá. Pode voltar na parte de edição do piso, por favor? Posso. O que você precisa? Se quiser desmutar aí pra gente conversando, fica à vontade. Mas vou voltar aqui na edição do piso. Editar tipo. Editar. Tem alguma informação específica? Só as espessuras. Ah, tá. A espessura, no caso, eu só mudei, a espessura mesmo, só mudei do substrato para esse piso novo que a gente fez, tá? Tava 0,0350, eu coloquei 0,0150. E no caso, a estrutura mantive com 0,01 e acabamento 0,005, tá bom? Beleza quanto a isso? Alguma outra dúvida? Não, fechou. E do Arthur agora. Meu Revit não tem esse material. Pode ser porque ele é da versão 2020? Pode. Tá. Eu acho que eu cheguei a comentar no primeiro dia, mas não tenho certeza, vou falar de novo. O Revit 2022, perdão, ele teve uma atualização bem grande em relação às outras versões. Geralmente, se você via assim uma do, sei lá, 2019 para 2020, 2020 para 2021 e tal, você via mudanças, claro, melhorias, mas não era nada tão absurdo, nenhuma quantidade tão grande. O 2022 foi uma quantidade bem absurda mesmo, tá? Então, pode ser que tenha algumas coisas que você não encontre. Vou dar a dica do que dá para fazer no caso de você não encontrar esse material. A gente cria ele, tá? E como que a gente vai criar ele? Bom, o próximo piso que eu vou fazer aqui, eu vou criar esse material e aí você pode fazer o mesmo para criar o azulejo cerâmico aqui dos nossos do banheiro e área de serviço, beleza? Então eu já vou mostrar para você como você pode fazer. Por enquanto, coloca um outro material genérico aí qualquer, só para tapar buraco, aí depois eu mostrando o que tem que fazer, aí você faz aí para corrigir. Pode ser? Aí, claro, se tiver ainda algum problema, fechou então. Tem alguma pergunta que eu deixei passar aqui, gente? Se tiver, eu peço perdão que eu só ver aqui. Acho que não. Tá, beleza. Ok, então fizemos isso tudo aqui por enquanto. Vamos só fazer um acerto aqui nos pisos, que é o seguinte, ó. Eu vou selecionar um dos 3 pisos aí que eu criei agora. Então, por exemplo, aqui, vou pegar um, tá? Então, selecionei um. Eu vou clicar com o botão direito do mouse para abrir todas essas opções. Vou vir aqui em selecionar todas as instâncias e vou selecionar em todo o projeto. Por quê? Com isso eu seleciono todos os pisos que são iguais aí que eu tenho, tá? Em vez de ter que selecionar um por um, eu seleciono os 3. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar um deslocamento. No caso, se a gente lembrar, né, que esses aí são pisos com recuo de 2, 0,02, né, eu vou fazer aqui uma altura de deslocamento que vai ser de menos 0,02. Com isso, eu já informei para o meu Revit que eu quero que esses pisos estejam aí recuados 2 centímetros. Para ver se isso funcionou, o que a gente pode verificar, né? Eu posso, por exemplo, ó, vir aqui no meu 3D, vou clicar em uma parede aqui qualquer, no caso essa primeira, vou utilizar o atalho HH. Com isso, a parede ela ficou oculta temporariamente, né? Até que eu queira que ela volte a aparecer. E aí eu posso enxergar como é que está o meu piso aqui, né? Se ele está certinho, tem alguma questão. Então, no caso aqui, se ele estiver muito acima, se ele estiver muito abaixo, qualquer coisa assim, a gente vai conseguir verificar. No caso, ó, pelo que eu estou enxergando, deixa eu voltar aqui e ver. Ó, no caso, pelo que eu estou enxergando, ele está alinhado, certo? Tá certinho onde ele deveria estar. Então, é isso. Ah, Gabriel, agora que você jogou esse piso um pouco para baixo, ó, tem um espaço entre o piso e a parede. O que você vai fazer? Vou corrigir também isso na parede em breve, tá? Só vou terminar de pôr o outro piso lá e a gente já corrige também aonde as paredes nossas estão começando, a base delas. Mas, enfim, do piso em si tá correto, tá? Ah, Gabriel, tava oculto aqui a parede, como que eu faço para ela aparecer de novo? Uso o comando, o atalho HR, tá? E aí tudo que tiver oculto vai voltar a aparecer no seu modelo. Beleza? Deixa eu ver se não tem nenhuma pergunta antes de eu continuar.
Não? Beleza, então vamos seguindo. Vou voltar aqui para a minha vista do térreo. E aí aqui agora eu vou selecionar esse piso que eu criei novamente, tá? Aliás, vou fazer melhor para não alterar esse piso que eu já criei. Vou clicar aqui em piso. Ele vai abrir automaticamente esse piso aqui do Boilave. E aí eu vou clicar aqui em editar tipo. Eu vou fazer o mesmo procedimento, tá, gente? Que eu acabei de fazer. Vou pedir para duplicar. Vou colocar aqui. Eu vou chamar esse daqui piso cozinha. Por motivos óbvios. Cozinha. Só que esse daqui não vai ser de 3 centímetros, vai ser 4. Tá? Então eu altero isso também e dou um OK. Tendo feito isso, agora eu vou novamente aqui na estrutura e vou editar essa estrutura. Tá? Primeira mudança que eu vou fazer vai ser a espessura do substrato. No caso, eu vou colocar um substrato que é 0,0250. E aí, com isso, eu vou ter aqui uma espessura total de 0,04, tá bom? E eu vou alterar aqui agora o meu acabamento novamente, criando um material, né? Não vou usar simplesmente o material que eu já tenho pronto na biblioteca do Revit, eu vou criar esse material. Como que a gente vai fazer isso? Então, o início é o mesmo, tá? Eu vou vir aqui no material do acabamento 1, vou clicar nos 3 pontinhos para abrir a nova janela aqui de navegador de materiais. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou com o botão direito do mouse, clicar aqui, vou clicar em duplicar, tá bom? Então com isso ele cria um novo. E aí eu vou chamar aqui, ó, vai ser azulejo cerâmico cozinha. Vou chamar assim, esse novo material que eu vou criar, beleza? Quando você duplica alguma coisa, tudo que estava na característica do material mãe, assim, acaba vindo para o material filha, tá? Então, não estranhe que esteja igual por enquanto. O grande ponto que eu vou fazer agora é mudar esse material. Então, eu vou mudar aqui, eu vou sair da aparência, vou sair da aba gráficos, vou para a aba aparência. Na aba aparência, eu vou clicar aqui, ó, nesse substitui este recurso, tá? Clicar nesse botão. E aí eu abro mais uma aba aqui, que é a aba de navegador de recursos, tudo bem? E aí, nesse navegador de recursos, eu vou procurar um material diferente, tá? Um material que está lá nas pastas do Revit, em algum lugar aí do seu computador, e vou pedir para ele trazer isso para dentro aí do nosso modelo. O lance é que eu preciso procurar onde ele está. Então, ó, eu vou clicar aqui em biblioteca, na pasta biblioteca, e vou dar um pesquisar aqui. Se eu não estou enganado, e se todo mundo tiver esse material aí, pode ser que em versões anteriores esteja com outro nome. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou procurar como azulejos. O que vai me aparecendo aqui? Me apareceu muita cor. Azul, 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 azulejos. Azulejo acústico. Um monte de azulejo acústico, azulejo de forro. Azulejo espanhol. Nossa, tem uns azulejos que eu nem sabia que existia aqui. Ó, o que eu selecionei para a gente utilizar é o 6x3, vulgo azulejo. Deixa eu abrir um pouco mais. Branco brilhante, esse aqui, ó. Azulejos. Aí vem um tracinho, 6x3, pó, corrido, branco brilhante, tá? É esse que eu vou querer trabalhar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui. Tá vendo que tem uma setinha apontando para a direita ou para a esquerda? E quando eu ponho o mouse em cima, está escrito substitui o recurso atual no editor por este recurso. Então, eu vou clicar nisso. Com isso, eu falei, ó, eu quero que esse novo material que eu criei tenha o gráfico desse tipo de azulejo aqui, tá bom? Aí eu vou fechar. E aí ele até me mostra aqui, né, como que é. No caso, vocês vão até me falar, mas Gabriel, esse azulejo que tu escolheu aí é um azulejo cerâmico de parede, tá? Tá certo isso? Tá. No caso, eu posso utilizar para parede, posso utilizar para piso. O recurso gráfico ele vai substituir de qualquer forma. Claro que se você pegar uma pessoa que é bem metódica, quadradinha, ela vai querer. Não, o que é de parede é parede, o que é de piso é piso, mas para os nossos fins aqui, que é mudar o gráfico, eu quero que vocês vejam como que a gente cria um material, não faz diferença. Beleza? Então,
com isso tendo criado a aparência, eu mantenho aqui a aparência de renderização, vou dar um OK. Esse material já está aqui no meu acabamento, vou dar um OK novamente, um novo OK, e boa. Então agora eu tenho o meu piso certinho. O que eu faço para finalizar? Vou fazer exatamente o que eu fiz para os outros pisos. Vou selecionando as linhas aqui do meu reboco, tá? E vou inserir esse piso. Ah, Gabriel, tem uma maneira de eu já inserir esse piso com o recuo de 1 centímetro aí que ele está pedindo para já tem. O que eu vou fazer? Ó? Aqui nesse parâmetro, altura do deslocamento, eu já vou deixar certo que é menos 0,01. Beleza? Então ele já vai inserir correto para mim. Eu não tenho que alterar depois, como eu fiz para os outros 3 pisos aqui. E aí aqui é uma questão, novamente, da gente ir pegando as linhas, tá bom? Então, vou pegar aqui, vou pegar aqui. Vou pegar aqui na diagonal. Vou pegar aqui novamente. E a última aqui. Tá. Utilizo o comando TR. Vou dar uma acertada aqui. Deixa eu ver onde que ele passou. Foi só ali embaixo mesmo. E eu acredito que esteja tudo correto. Eu finalizo aqui e boa. Tá? Percebam que é mais um piso aqui, mais um azulejo, que a gente poderia também fazer a paginação. Mas vou deixar assim mesmo. Deixa eu ver se a gente tem dúvidas aqui, galera. Alguém com algum problema, algum erro? O Arthur, se você que não tinha, né, o material lá, você pode fazer esse mesmo procedimento que eu fiz para criar o azulejo da cozinha, você faz para criar o do banheiro e a área de serviço, beleza? Fechou, pode mandar bala. Se tiver algum problema, manda aí pra gente. E, pessoal, se tiver mais alguém aí que está utilizando de uma versão que não é a 2022, não encontrei, é que o outro piso não está com as marcas de paginação. Beleza. Nesse caso, você coloca essas marcas de paginação. Como que você vai fazer? Ó? Que nem a gente fez aqui no caso para o piso de carvalho, tá? Você vai vir aqui em editar tipo, editar. Aqui no acabamento, você vai abrir o material. E aí, o que você vai ver? Ó? Aqui, num padrão superfície primeiro plano, você vai ter um padrão. Clica nele. Vem aqui em modelo e seleciona aqui, ó, quadrados de 250 milímetros. Beleza? Com isso, você vai aparecer para você as linhas para fazer a paginação. Beleza? É o mesmo procedimento do piso de carvalho. Dá uma olhadinha aí se vai aparecer para você fazendo isso. E caso você também não lembre, queira que eu revise aí, eu reviso com vocês. Não tem problema. O grande ponto, gente, como eu estava falando, se alguém mais não tiver o Revit 2022, tiver qualquer outra versão, não encontrou exatamente o material que eu usei, azulejo 6x3, pode usar qualquer outro azulejo aí que você gostar, tá? Fica à vontade. Eu estou utilizando esse porque eu já tinha feito aí no meu treinamento prévio aí para passar para vocês com ele, mas não tem problema ser outro. Você alinha o revestimento na parede do fundo do cômodo. Peraí, você alinha o revestimento na parede do fundo do cômodo. Eu alinho literalmente tudo aqui. Calma aí, deixa eu selecionar esse piso. Ó, todos os meus pisos eu sempre alinho com todas as paredes que estão em volta, tá? Sempre aqui pegando no reboco. Isso responde sua pergunta, Sofia? Já te respondo aí, Ingrid. Só ver se a Sofia conseguir tirar a dúvida da Sofia. Ele desalinha do outro. Quando você diz desalinha, você está falando por conta da paginação, é isso? Porque sim, se você desalinhar de um lado, ele desalinha do outro. A paginação, perfeito. O limite do piso não, né? O limite do piso ele vai continuar rente, mas a paginação ela muda. Quer ver? Ó? Vou mudar aqui para você. Ó. Vou pegar aqui desse reboco, aqui até aqui, pegar aqui embaixo, aqui até aqui. Eu movimentando aqui, ó, acertei desse lado, aqui ele mudou também, né? Ele muda tudo, naturalmente. Isso, perfeito. Isso é normal. Ele não tem como eu deixar sem ele fazer esse desalinhamento, infelizmente. Não tem como eu personalizar isso. O Revit tem biblioteca que pode ser baixada? Tem. Biblioteca de material, você está falando? Tem.
E agora, quando a gente for inserir aí portas e janelas, a gente também vai ver como baixar famílias para utilizar aí, tá? Então, eu vou mostrar rapidamente para vocês. Uma coisa legal de material de falar, eu não lembro se o André já tinha falado isso ou já tinha comentado ou não, mas eu volto a dizer. Uma coisa muito que eu particularmente acho muito legal é, se você quiser colocar um material, tipo, tenho aqui a minha mesa, né? A mesa que eu estou usando aqui para apoiar meu notebook. Eu posso vir com o meu celular, eu tiro uma foto dessa mesa, uma foto bem plana, assim, bonita. Eu consigo levar essa foto para dentro do Revit, e aí o Revit ele vai criar um gráfico com base nessa foto, tá? Então aí eu consigo ter um material bem semelhante ao material que eu tenho aqui. Lógico que não fica 100% igual, né? Porque ele tem uma perda de qualidade aí, mas fica bem bacana, assim. Não vou entrar no mérito de mostrar isso para vocês agora, gente, porque é uma coisa que acho que talvez fosse atrasar a gente. Mas se alguém tiver curioso, manda mensagem, eu posso explicar depois ou passo um vídeo aí. Bom, Sofia e Ingrid, de boa, podemos seguir. Tem mais alguém com alguma dúvida? Beleza, vou seguir aqui então. Tá, fizemos aí então os nossos pisos todos, tal. O que eu vou fazer antes de seguir para as esquadrias? Vou dar um ajuste aqui nas nossas paredes, tá bom? Para que, como eu mostrei até para vocês, né? Vou ocultar essa parede aqui de novo. Olha só, né? Como elas têm eu rebaixei esses pisos, né? E a minha parede ela tá com a base no zero do térreo, então acaba ficando esse espaço aqui, né? Aí o que eu vou fazer então, gente? E eu sugiro que vocês façam também. Selecionar qualquer uma das minhas paredes, vou clicar com o botão direito do mouse, selecionar todas as instâncias em todo o projeto. Com isso eu selecionei todas as minhas paredes. Aqui em deslocamento da base, tá? Eu vou colocar menos 0,05. Com isso, as minhas paredes elas vão começar agora, né? Vou ocultar aqui de novo, só para ver se ficou bonitinho. Assim, ó, tá vendo que tá alinhado, né? A base do piso com a base da parede agora, tá? Então, só para deixar esse alinhamento aí, para quem tiver toque não sofrer muito, eu faço isso, tá? Vou salvar aqui de novo. Essa é uma dica, tá, gente? Sempre salve o seu modelo, porque para dar algum problema, principalmente se você usa desktop ou computador direto, o notebook direto na tomada, acabou a força ou aconteceu alguma coisa aí, o computador desligar, o arquivo corrompe. Então sempre salva para a gente ter certeza de que vai ter um backup aí para poder usar qualquer coisa. Então, show. Agora o que a gente vai fazer, galera? A gente vai começar a inserir portas e janelas aqui dentro do nosso modelo, beleza? Como faremos isso? Aba arquitetura novamente, vou clicar aqui em porta, ou posso utilizar o atalho DR também, e com isso eu já venho com uma porta que ela existe aqui dentro do meu modelo, né? Dentro do Revit, ela já vem configurada com alguns tipos diferentes que eu posso utilizar, algumas medidas. Eu vou selecionar qualquer uma dessas medidas porque eu vou criar um novo tipo, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu selecionei essa daqui por acaso, 864 por 2032, vou clicar aqui em editar tipo, e acho que esse processo todo você já conhece, né? Ó, duplicar, vou dar um novo nome, vou colocar aqui porta padrão, vou dar um OK, e aí eu vou ajustar aqui algumas cotas, tá? Você vai falar, por que você vai ajustar essas cotas? Para deixar mais ou menos parecido com o que o desenho do DWG ele vai mostrar para a gente. Beleza? Então, assim, ó, antes de eu ajustar qualquer coisa, eu vou colocar essa porta aqui, ó, só para vocês verem, ó. Vocês conseguem enxergar? Deixa eu mudar aqui para a estrutura dinâmica, acho que vai ficar melhor. Tá vendo que eu tô passando com o mouse aqui em cima da parede, ele já tá me mostrando onde que a porta vai ficar, e já de cara a gente pode ver que a espessura da folha não é a mesma espessura do DWG, o comprimento, né, da folha também não.
Enfim, a gente não está enxergando o batente aí, ainda a gente teria que modificar isso. Então, eu vou querer fazer esses acertos para deixar o mais próximo possível do WG. Não vai ficar 100% igual, tá? Porque o desenho do WG está meio estranho. Se vocês repararem aqui, ó, um negócio que eu achei estranho, mas no desenho do DWG que a gente está usando, a porta, ela, conforme você vai fechando, ela vai encolhendo, tá vendo? Ela não faz uma curva de 90 graus bonitinha aí, não. Então, eu vou fazer esse esquema. Vou fazer o quê? Eu vou colocar essa porta aqui mesmo, de qualquer jeito, tá? Se eu olhar no meu 3D, ela tá aqui. Já foi inserida. E eu só vou fazer agora alguns acertos, tá? Geralmente acertos aí nas dimensões. Então, vou voltar aqui para o meu térreo. Primeiro acerto que eu vou fazer. Aliás, vou vir aqui em editar tipo, tá? O primeiro acerto que eu vou fazer um acerto de altura. Ela tá com 2 metros e 3 centímetros aí. Eu vou, pelo que eu tinha testado aqui, uma altura que eu achei boa foi de 2,2 metros, tá? Então, vou alterar essa altura para 2,2. Que mais que eu vou fazer? Então, eu vou colocar essa altura de 2,2 e vou dar um aplicar já, que aí ele já fica lá no meu modelo. Agora, eu preciso achar uma espessura para a porta e uma largura para ela também, que bata ali com o meu DWG, no caso da folha que eu estou falando, tá? Então, vamos lá, ó. A espessura, quanto que eu coloquei aqui de espessura? A espessura, na verdade, eu deixei 0,05. Foi uma pequena mudança aí que eu fiz, né? Ela ficou um pouquinho menor. Não sei nem se deu para ver, ó. Eu vou mudar de novo para um valor bem menor, só para vocês verem a mudança aqui no modelo, tá, gente? Ó, coloquei 0,01. Apliquei, ó, tá vendo que ela encolheu bastante, né? Tá super fina. Então, a espessura que eu deixei foi de 0,05. Beleza. Que mais que eu modifiquei? Eu modifiquei aqui a largura, e a largura que eu considerei foi uma largura de 0,08. Tá? Então, opa, errei. 0,8, perdão. Isso. Aí, ó, tá vendo que agora a porta tá com a largura do tamanho do DWG aqui também, né? Tá? Vou dar já um ok, só para vocês verificarem. O que eu vou fazer, gente? Vou dar uma alinhada aqui, ó. Tá vendo que a porta que eu inseri, ela tá um pouco fora aqui do meu DWG, né? Como eu tenho um pouco de toque, só um pouco mesmo, eu vou clicar aqui nela, vou clicar aqui. Opa, não alinhei. Opa, cliquei errado, cliquei no piso e não na porta. Então, aqui, ó, aqui tá minha porta. Vou clicar no azulzinho, na linha azulzinha aqui, que é da porta do DWG, e logo acima tem uma porta do Revit em si, tá? Aí agora eu consegui fazer um alinhamento. Gabriel, aqui, ó, a curva não tá batendo com o DWG, justamente por conta daquele problema que eu falei que essa curva tá estranha do DWG, mas confia no Revit que o Revit ele tá certo, tá? Uma coisinha que eu vou fazer aqui também, gente, vai ser a questão aqui, o que ele chama de apara na família, tá? Que a gente pode entender como batente. Primeira coisa que está acontecendo, né? Se eu olho aqui no meu 3D, eu tô vendo que tem uma apara, tô vendo que tem esse batente. Batente meio zoado, mas ele existe, tá? No meu 3D eu tô vendo. Quando eu venho pro meu térreo, eu não tô enxergando, tá? Não sei se no modelo de alguém aí tá aparecendo, pode ser que ele já esteja configurado de uma forma diferente, até por conta de versão, mas no meu eu não estou enxergando. Então essa é a primeira mudança que eu vou fazer aqui na visibilidade da minha família, tá? Aqui é um momento, gente, que se eu fosse só inserir as portas e janelas, a gente faria rapidão, mas eu quero dar uma noção para vocês de famílias, tá? Basicamente, até só deixando uma coisa clara, tudo que a gente colocou no nosso modelo até agora é uma família, tá? As paredes são famílias, os pisos são famílias, a porta aqui é uma família, o terreno é um tipo de família, tá? E cada uma delas tem formas diferentes de serem criadas, de serem editadas e tudo mais. Eu vou editar a porta, perdão, que eu acho que já vai dar uma boa noção para vocês, uma noção básica, mas uma boa noção de famílias. Então eu vou clicar na minha porta, que eu inseri aqui agora, vou vir aqui em editar família, beleza? E aí aqui, gente, eu vou pedir até para vocês darem mais uma olhada aqui no que eu estou fazendo, depois vocês voltam aí para fazer alguma coisa no modelo de vocês. Como vocês podem ver aqui, ó,
esse daqui é um ambiente de criação de família. No caso, a porta, né, que eu escolhi aqui. É uma coisa bem simples o que essa família que vem no Revit, tá vendo? Eles colocam 2 batentes de cada lado ali, que eles chamam de apara, na realidade, e uma folha, tá? E é isso. É tudo que a gente está enxergando aqui. Tudo que tem na família. Se eu abrir aqui, se eu clicar aqui nesse botãozinho chamado tipos de famílias, o que eu vou abrir? Eu vou abrir todos os tipos, né, que estão pré-configurados lá dentro do meu modelo. Então, todos os que já vieram no Revit, aí, ó, ele colocou o nome dos tipos de acordo com o valor dos parâmetros aí que ele utilizou. E tem o tipo que eu criei agora há pouco também, né? Então, beleza. E, além disso, nessa mesma janela, a gente está vendo vários parâmetros aqui. Então, ó, eu tenho parâmetros que são relacionados à função dessa porta, para saber se é uma função de uma porta interior ou exterior. Fechamento da parede, tá? Eu posso falar o seguinte, eu posso especificar para minha família, essa daqui eu vou sempre utilizar um fechamento da parede e para que essa família aqui de porta seja para as paredes exteriores, ou para as paredes interiores, ou para ambos os casos, tá? No caso, por padrão, ele vem como por hospedeiro. O que é um hospedeiro? Hospedeiro, no caso, é uma família que recebe uma outra família. A gente pode pensar, a parede é a família hospedeira, tá? E aí a minha porta, ela entra lá e ela vai utilizar a parede, né, para ela poder ficar lá configurada dentro do meu modelo. Tudo bem? Existem famílias que precisam de hospedeiro, como é o caso da porta, e existem famílias que não precisam. Por exemplo, se eu fizesse uma caixinha elétrica, tá? Eu quero modelar a parte de elétrica aí dentro do meu modelo. Eu não preciso colocar um hospedeiro nela. Eu posso colocar ela, às vezes ela vai ficar na parede, às vezes ela vai ficar no teto, às vezes ela vai ficar aparente mesmo, de alguma outra forma. Então, eu não preciso pôr. No caso, a porta ela tem. E eu gosto de deixar por hospedeiro mesmo, tá? Porque aí eu não tenho dor de cabeça em ter que ficar, putz, tem que mudar aqui, porque essa daqui é uma parede externa, ou essa daqui é uma parede interna, ou qualquer coisa assim. Eu deixo por hospedeiro. Aqui embaixo eu tenho também parâmetros de materiais. Então, existe um material para a porta, que na verdade seria um para a folha e outro para o batente. Tá? Então, ele tem dois parâmetros de materiais diferentes. As cotas, que na verdade são os parâmetros de dimensão, é o que controla, né, o tamanho da minha família. Aqui embaixo tem propriedades que são propriedades de análise. Se eu quiser fazer uma análise de sustentabilidade no Revit, eu comentei no primeiro dia lá na parte teórica que é possível, né? Então, você teria que mexer nessas propriedades aqui analíticas para mostrar para o Revit, eu falar, ó, esse é o tanto de transmissão de luz, esse daqui é a resistência, esse coeficiente de transferência de calor e tudo mais, que aí ele vai utilizar isso para fazer as análises dele. No caso, a gente não está se preocupando com isso, porque o meu objetivo aqui para ensinar para vocês não é esse agora. Parâmetros IFC, não vou entrar muito no caso aqui também, mas são parâmetros que a gente utiliza para garantir interoperabilidade entre os softwares, tá certo? Então, é uma questão de comunicação aí, garantir troca de arquivos. Também não é importante para a gente nesse momento. E tem os parâmetros padrão, que são parâmetros de dados de identidade, como a gente já viu nas paredes, a gente já viu no piso e tudo mais, que se a gente quiser colocar algum valor aqui, a gente coloca, mas eu não vou me preocupar por enquanto, tá bom? Uma coisa legal também, ó, que a gente está vendo, a gente tem um campo valor e a gente tem um campo fórmula, um campo bloquear. Né? O que é cada uma dessas coisas? No valor, eu posso literalmente eu estipulei um valor ali para aquele tipo. Então, ó, lembrando que existem vários tipos dentro dessa família, né? Cada um deles varia um pouco as dimensões. Se eu colocar valor aqui, por exemplo, só no campo valor, não preencher o campo fórmula, cada família, cada tipo que eu mudar aqui, eu posso mudar o valor aqui que eu atribuí para esse meu parâmetro, tá? E não vai ter nenhum problema quanto a isso. Agora, olha que interessante. Se eu vier aqui e colocar 50 na fórmula, por exemplo, eu vou aplicar, ó, eu travei todos os meus tipos. A partir de agora, ó, todos os tipos da minha família vão ter 50 e eu não consigo mudar. Tá vendo? Ó?
Ele nem me deixa selecionar. Se eu quiser mudar esse 50, eu vou mudar de todos aqui dentro da fórmula. Entendeu? Eu poderia deixar com 51 novamente. Mas esse não é o meu objetivo. Vou deixar com 50 aqui do mundo. Aí eu vou apagar novamente para liberar o valor aqui. Se eu quiser mudar de tipo para tipo, eu posso. E aí você vai falar, o que é esse campo bloquear? Esse campo bloquear, ele também funciona de uma forma semelhante à fórmula. Se eu, assim como eu coloquei aqui 50, né, e travei para que todos os tipos tenham esse valor, eu poderia bloquear para não permitir que os meus usuários, né, mudassem alguma coisa que eu quero. Só que tem um porém. Esse bloquear, ele não funciona 100%, tá? Inclusive, ó, vocês estão vendo nesse momento que ele está com o bloquear aqui ativado, mas eu estou conseguindo modificar aqui tranquilo, tá? Então, eu particularmente não sou muito fã de utilizar o bloquear, eu vou mais, se eu quero travar para ninguém mexer em alguma medida, alguma coisa assim, eu coloco o valor aqui na fórmula, dou aplicar e boa, beleza? É isso. O que eu vou mais me preocupar aqui em mostrar para vocês, gente, é fazer um paralelo com o que eu falei no primeiro dia. BIM é informação. Parâmetros são, cada um desses parâmetros são um tipo de informação que eu posso ter no meu modelo, entendeu? Então, Gabriel, eu posso acrescentar outros parâmetros que não os que estão aqui? Posso. Por exemplo, vou clicar e criar um parâmetro aqui qualquer só para mostrar para vocês. Ó. Vou clicar aqui e falar, chamar aqui um parâmetro de código do fornecedor, por exemplo. Exemplo, tá? Poderia ser qualquer outra coisa. Eu cliquei aqui nesse botãozinho aqui para criar um novo parâmetro, coloco um nome para ele. A disciplina eu posso colocar de acordo com o sistema que eu estou trabalhando, no caso eu vou deixar comum mesmo. É um parâmetro de texto, tá? Eu posso ter um parâmetro de número, de ângulo, área, de várias coisas, material, né? Que a gente já tem dois aí. Poderia ser uma imagem, mas tal. O meu é só um texto mesmo. E eu quero que ele fique agrupado dentro aqui onde que eu vou deixar? Vou deixar dentro de construção, tá? Dentro da categoria de construção ali. Ah, por quê? Porque eu quero. A grande questão é que quem vai definir como que os parâmetros vão ficar arranjados bonitinho é o BIM Manager da empresa. Mas eu aqui no caso estou fazendo para você só para ser didático. Eu posso ter um parâmetro de tipo e de instância, tá? O Revit trabalha com os dois tipos. Por que é importante saber a diferença entre os dois? Porque é o seguinte, ó. O tipo, toda vez que eu criar uma porta, esse parâmetro, o valor que eu atribuir a esse parâmetro, ele vai ser igual para todas as portas que eu criar desse tipo. Agora, se eu quiser criar um parâmetro que ele pode ser diferente para cada porta, sabe? Eu coloquei portas do mesmo tipo, mas eu quero que cada uma delas tenha uma peculiaridade diferente, eu vou criar esse como um parâmetro de instância. Bom, no caso eu vou criar como tipo mesmo, porque, enfim, código de fornecedor não vai mudar para cada porta. E aí eu atribuo um valor aqui, vou colocar, sei lá, qualquer coisa, tá, gente? Inova, SEC, o dia de hoje, 08092021. Isso, vamos supor que esse seja o nosso código. Beleza? Cliquei aqui e fiz um parâmetro. Então, quem vai definir os parâmetros que eu tenho que ter e como que eu vou organizar eles é o BIM Manager, de acordo com as necessidades do uso que você tem de modelos BIM. Ok. Gabriel, e me explica um pouquinho aí, então, como que o Revit ele cria uma forma, né? Por que tem esse retângulo aí que representa a folha? Por que tem esses outros retângulos aqui, paralelepípedos aí que vão formar os batentes e tudo mais? Bom, eu não vou entrar em o mérito de todas as formas de criar formas aqui, tá? Dentro de uma família. Mas eu vou mostrar para vocês, vou dar uma base para vocês, né? Quando eu clico aqui em criar, na aba criar, vocês estão vendo que aqui, ó, tem uma parte chamada formas. Tudo que tem aqui é uma maneira diferente de eu criar uma forma, tá? No caso, o que ele está utilizando aqui é a extrusão. O que é extrusão? Vou mostrar para vocês. Eu vou clicar aqui para editar extrusão. Eu vou abrir aqui, ó, uma vista, uma elevação. Esquerda eu não consigo enxergar. Tem que ser uma parte posterior. Tá? O que eu estou enxergando aqui? Tá vendo que tem uma linha rosa? O resto está tudo preto, né? Eu tenho linhas rosas, 4 linhas rosas aqui. A extrusão eu faço um desenho em 2D aqui, tá? Defino limites para esse meu desenho, tal como se eu fosse fazer, por exemplo, o nosso piso lá. Da mesma forma, né? Vou selecionando as linhas, ó. Posso desenhar aqui, ó, com as ferramentas de desenho que eu utilizo.
normalmente. E, através desse plano 2D, desse desenho 2D, eu especifico para o Revit o seguinte, ó, eu quero que isso daí tenha um tanto de espessura. No caso, ele está com 50, né? Espessura 50, que foi eu que atribuí a ele. E aí, com base nisso, ele transforma esse 2D num 3D. Ele extruda esse plano 2D aí e cria uma forma, tá? A mesma maneira, a mesma técnica foi utilizada para a gente fazer os batentes. Se eu clicar aqui no batente, ó, eu vou digitar extrusão, a gente pode ver também que é uma extrusão também, ó, em 2D, no caso, com esse formatozinho, bonitinho e boa. E aí, tá? Como eu falei, não é só extrusão que existe, ó, existem todos esses métodos, não vale a pena entrar em todos eles agora, mas o grande ponto é, o que é legal, eu posso parametrizar essas formas, para que eu consiga controlar a dimensão deles com base nos meus parâmetros, no caso, os parâmetros chamados aqui da categoria cotas, beleza? Então, ó, no caso, eu tenho aqui, se a gente for verificar, ó, a altura aqui, tá? Ela está associada à folha que eu criei. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu criei essa folha aqui da porta, né? Ó. Opa, vou pegar aqui por baixo. E eu coloquei uma cota. Como que eu faço isso? Eu clico aqui em cota alinhada, por exemplo. Eu vou clicar aqui nesse plano de referência que é da base. Vou andar até aqui em cima, ó. E tá vendo que aparece aqui, ó, moldura, montante, extrusão, alça da forma. Vou dar um tab para eu selecionar a alça da forma do painel, que é no caso da folha. Aí, gerei essa cota. E aí, o que eu posso fazer? Eu clico em cima da cota, venho aqui em legenda, e eu atribuo, por exemplo, a altura, no caso. Tá? Então, no caso, o que eu falei? Ó, eu quero que essa cota, ela controle o tamanho da minha folha, tá? Pegando da base aqui, do plano de referência da base até o topo dessa minha folha que eu criei. E eu quero que o parâmetro que controle essa medida é o parâmetro altura, entendeu? É isso que eu faço. Esse recurso de parametrizar as dimensões das formas, né? É algo que eu posso utilizar para qualquer uma das minhas técnicas de criação de formas que eu tenho aqui. E isso é extremamente importante, porque isso dá versatilidade para quem está modelando, tá? Eu poderia simplesmente ter uma porta aqui que não tem parâmetro nenhum, que eu simplesmente criei aqui com uma altura fixa de 2134, não coloquei nenhum parâmetro associado a essa cota, nem largura da para, nem nada. E aí depois, quando eu estivesse lá modelando, eu poderia até vir aqui e mudar o valor das minhas cotas, mas não ia mudar em nada a visualização da minha porta, sabe? Eu não ia modificar a extrusão em si. Então, enfim, isso é o que a gente chama de parametrizar uma família, tá? Uma família parametrizada, ela tem essas cotas aqui dimensionadas e associadas aos parâmetros para você poder modificar. Além disso, obviamente, eu tenho os outros parâmetros, como eu já falei para vocês. Para a gente aqui, nesse momento, não é tão importante, mas a gente pode pensar depois no futuro, aí, se alguém quiser saber mais, a gente trocar uma ideia sem problemas. Enfim, essa é a base que eu queria passar para vocês, tá? De uma noção básica de como famílias são criadas e funcionam. E aí vem o grande ponto também, né? Além de eu poder controlar parâmetros, eu posso controlar visibilidade. Como assim? Vocês se lembram que eu falei para vocês que os batentes não estão aparecendo na minha planta? Vou clicar aqui em um dos batentes. Clicado nesse batente, eu venho aqui em visibilidade e sobreposição de gráficos. Vou clicar em editar. E percebam o seguinte, ó, ele está configurado para não aparecer em planta ou em plantas de forro, né? E nem para que apareça aqui quando ele for cortado na planta, beleza? Como assim cortado, Gabriel? Eu já vou explicar isso para vocês. Mas o que eu estou fazendo aqui? Isso vocês podem fazer também, tá, gente? Agora já podem voltar a copiar os meus passos aqui. Eu vou clicar tanto para exibir na vista 3D e em planta e também aqui no quando cortado, ou seja, vai ser visível em tudo, tá? Eu vou deixar para que seja visível nos níveis de detalhe baixo, médio e alto. O que é esse nível de detalhe, Gabriel? Já vou relembrar vocês disso também. E vou dar um OK. Tendo dado esse OK, vou fazer a mesma coisa para o outro batente aqui, ó. E vocês também façam, por favor. Então, eu seleciono planta, quando cortado, dou OK. Beleza.
E eu vou clicar aqui nesse botãozinho chamado carregar no projeto e fechar, tá? Não vou salvar nada, não quero salvar nada de alteração dessa família, eu quero usar essa alteração só nesse modelo mesmo. E boa. Olha lá agora, vejam que a gente consegue enxergar os batentes agora na minha planta. Beleza? Bom, eu estava falando para vocês, né, o que significa os níveis de detalhe baixo, médio e alto. Então, eu tenho a opção de poder selecionar um nível de detalhe baixo. Estão vendo que a parede, por exemplo, eu parei de enxergar ali o limite de reboco e tudo mais. Eu tenho o médio, que aí eu já volto a enxergar isso, mas pode ser que alguns outros detalhes eles estejam ocultos aqui. E eu tenho o nível de detalhe alto, onde ele mostra tudo que, ou quase tudo que existem nas minhas famílias. E o que é aquele negócio de quando cortado? Ó, estão vendo que eu tenho a faixa da vista aqui, né? Então, eu não estou selecionando nada, tá, gente? Eu estou na minha planta de térreo aqui. Eu vou descer aqui para os meus parâmetros, vou chegar em faixa da vista, vou clicar em editar. E aí, olha só. Aqui está aparecendo para mim o seguinte, que e tudo que eu estou enxergando aqui, eu estou enxergando coisas que estão entre 0 metros do térreo, ou seja, no nível do térreo, ou a 2,3 metros acima dele, tá? E eu fiz um plano de corte para enxergar por dentro, né, das minhas famílias a 1,2 metros do térreo, tá bom? Então, no caso, como a gente sabe que essa minha porta, ela nasce do zero, ela tem 2,2 metros, eu estou cortando a minha porta. Quando eu corto a minha porta, entra naquela visibilidade que eu falei para vocês, tá? Que ela vai ser visível quando for cortada também, bem? Eu poderia ter aqui uma faixa de vista maior, eu poderia colocar aqui até 3 metros, tá? Eu poderia pedir para cortar isso daqui acima, ó. Vou pedir para cortar 2,4, por exemplo, tá? Eu poderia ficar modificando isso daqui sem problema nenhum, mas, enfim, para mim isso não muda muita coisa nesse momento aqui, porque, enfim, eu já estava conseguindo enxergar tudo que eu queria até então. Mas, vale dizer que a faixa de vista é algo importante você controlar para você não ficar enxergando coisas que não façam sentido aí. Beleza? Eu poderia também até falar o seguinte, ó, eu quero poder enxergar somente até o zero, tá? Tudo que tá indo até o zero, nada que passa do zero, por exemplo, tá? Então eu tenho a profundidade da vista aqui também. Mas no caso eu vou deixar zero mesmo, porque não tem nada que está passando que eu não quero enxergar ali. Então, enfim, essas daqui foram as modificações aí que eu fiz na minha família, por isso que eu estou enxergando ela melhor. Beleza, gente? Deixa Márcio, eu... com licença. Sofia está perguntando onde que altera a Onde faixa que eu de altero? vista. Beleza. Voltar aqui, ó. Tô aqui no meu térreo, tá bom? Não tô clicando em nada. Eu já tenho os parâmetros aqui que são simplesmente os parâmetros da planta de piso do térreo. Eu vou descendo aqui um pouco, até eu chegar aqui, ó, na categoria extensões, eu vou ter o parâmetro faixa da vista, vou clicar em editar. Daí com isso eu encontro, tá? Aqui tá 2,4, vou deixar 1,5 mesmo, que é metade aí da meu térreo. Boa. Tá, dou um aplicar e dou um OK. Tá? Então, só para retomar aqui, caso vocês queiram mudar também, não é obrigatório, mas caso queiram, eu deixei 3 aqui no topo, deixei o plano de corte com 1,5, o inferior com 0 e a profundidade da vista também com 0. Tá? Bom, show de bola. Então, agora eu estou enxergando tudo que eu quero da minha família, estou entendendo como que ela foi criada e tudo mais. E boa. Né? Agora eu vou acertar aqui as dimensões do batente, tá? Só para deixar mais ou menos o tamanho aqui que está no DWG também. Então, como que eu tinha acertado? Eu coloquei para a projeção das aparas aqui, tanto da externa quanto da interna, 0,02. Aqui também, 0,02. Aí aqui na largura da apara eu coloquei 0,03. Isso mesmo, esse tamanho. E boa, tá? Foram essas as coisas que eu mexi aqui na minha família e boa. Tem uma coisinha que me dá um pouco de toque também, não sei se mais alguém já viu, mas quando eu clico na minha porta, aparecem cotas temporárias. O que são cotas temporárias? São cotas que elas só vão aparecer enquanto você estiver selecionando a minha porta. A partir do momento que eu clico fora, ela já desaparece. Tá? Então, se eu clicar aqui na minha porta, ó, eu estou vendo que
Dessa parede aqui de cima, a minha porta aqui, ela tá 0,1039 metros, né, de distância. E aqui embaixo tá 0,0961 metros de distância. Geralmente, quando tá assim, por toque, eu só venho aqui, mudo e coloco 0,1 e boa. Ah, mas não tá em cima do DWG. Ah, não importa. Eu praticamente deixo com a mesma distância das duas paredes aqui, tá? Para deixar bem centralizado. Mas aí vai de você, tá? Só um ponto. Gabriel, queria transformar essa cota temporária numa cota fixa. Como que eu posso fazer isso? Simples. Tá vendo que tem aqui embaixo da minha cota, ó, eu tenho essa opção aqui, ó, tornar permanente esta cota temporária. Então, se eu clicar aqui, aí, pronto. Ela se tornou uma cota normal. Eu posso até vir aqui agora e deletar de novo, mas ela se transforma numa cota. Ah, Gabriel, essa cota temporal tá pegando até o reboco interno, né, da parte interna da minha parede. Se eu quiser pegar essa cota para medir até o reboco externo, eu consigo? Sim. Vamos ver se você não vou ter algum problema aqui fazer isso. Mas, ó, eu clico aqui nessa bolinha azul, tá vendo que eu fui para cima, vou para baixo, eu posso controlar aonde que eu quero que essa cota temporária vá aparecer, beleza? Então, aí são algumas dicas que eu tenho para você. Outra coisa, Gabriel, o que são essas setinhas aqui? Essas setinhas, elas vão poder controlar aonde que a família, ou qual que é a posição da minha família, no caso da minha porta. Então, ó, se eu clicar nessas duas setinhas aqui que estão na vertical, eu troquei, né, a minha folha para cá. Então, ela está nesse sentido de abertura aqui agora, né? Eu vou deixar lá para cima mesmo. Se eu modificar essa outra aqui, ó, essas duas setinhas que estão na horizontal, eu jogo a minha folha para fora agora. Tá vendo? Aí eu clico aqui de novo e jogo ela para dentro. Beleza? Eu posso também utilizar, nesse caso, do espaço. Tá? Se eu quiser utilizar a barra de espaço, ó, clicando com a barra de espaço, eu também vou modificando. Ó. É como se eu estivesse clicando nessas setinhas também. Beleza? Então, fica aí mais essa dica para você poder editar as famílias de portas. Gente, até aqui, beleza? Eu sei que foi bastante informação aqui de portas, tá? Mas quero saber se alguém está com alguma dúvida, se está indo tranquilo, de boa. Gabriel, Fala aí, Vitor. cara, eu tava fazendo isso daí, só que aí sumiu o arco que mostra o caminho da porta. Aí eu não sei se foi o negócio de editar vista, mas eu acho que subiu. Porque eu tô vendo batente a parte de cima da parede, da porta. Tipo, Ah, acho que é na faixa da vista, não sei. que tu colocou aí na faixa da vista? Abre aí pra gente ver os valores que estão. Eu botei. Nossa, subiu pra 100 do nada. Mas é normal isso. Muda aí pra É. 3, 1,5 e 0. Eu Ah, acho tá. que deve resolver. Ah, tá, era isso mesmo. Era isso mesmo? Beleza. Pô, do nada bugou. Tá, beleza. Era Esse é um isso. ponto. Ainda bem que você veio me perguntar, cara. Esse é um ponto importante mesmo. De vez em quando eu tô lá modelando do nada, dá uns 5 minutos, eu olho e falo, mano, cadê o negócio que tava aqui? Aí geralmente vai ser ou um problema na faixa da vista, tá? Ah, tá. Aqui. Ou um segundo ponto, utiliza aí o atalho VV e você vai ver as coisas que você configurou para aparecer ou não aí na sua planta, no seu modelo, tá? Então, Ah, no tá. caso, às vezes pode ser que tenha alguma coisa desabilitada e você habilita e aparece de novo. Então fica essa dica aí. É bem comum isso acontecer, tá? Fica Ah, tranquilo. beleza. Do nada subiu pra 100. Não, tranquilo. 100 é Pode um ir. pouco alto aí. Helicóptero. Não, fechou. Pode continuar, então. Boa. Então, Valeu. tranquilo. O que a profundidade de vista significa? Basicamente, eu quero falar assim, tem objetos, por exemplo, que às vezes eles vão passar do zero, tá? Então, eles começam ali dentro da minha faixa da vista, tá? Sei lá, no nível 1 metro do térreo. E aí aquilo ali passa até ir para um, sei lá, subsolo, vamos supor que a gente tivesse, tá? Eu não quero ver ele até o fundo, eu quero ver ele só até o zero. Então eu configuro ali na profundidade da vista que eu só quero ver as coisas até o nível zero. Entendeu? Eu não quero ver, mesmo que o objeto passe disso, eu não quero enxergar mais nada dele ali, entendeu? É diferente. Até um ponto importante de falar. É diferente, ó,
Cadê aqui? Faixa da vista. Achei. É diferente de eu ter um objeto, por exemplo, que ele não nasce, sei lá, nesse 1 metro, que ele não nasce dentro desse intervalo de 3 e 0 aqui que eu coloquei, né? Vamos supor que ele nasce lá no subsolo e depois, né, ele, sei lá, chega até ele chega até esse 1 metro. Aí eu não estaria enxergando ele. Por que eu não estaria enxergando ele? Porque ele não está dentro do meu térreo, entendeu? Mas eu poderia vir aqui, se eu quisesse, poderia modificar a profundidade de vista, aí eu poderia dar um jeito de enxergar ele. Ou melhor, a minha faixa principal inferior, né? Colocar para baixo, colocar limitada, qualquer coisa assim. Aí eu poderia vir a enxergar ele. Então tem essa diferençazinha de até onde eu quero enxergar alguma coisa ou não. Por isso a profundidade. Na faixa da... Entendi, seria tipo ver o térreo a partir do segundo pavimento. Porque você está olhando por cima? Sim, dá para você entender dessa forma. Isso, seria tipo isso. Perfeito. Bom, tá, beleza. Então, galera, coloquei essa porta aqui, tá? Eu poderia simplesmente pegar essa porta e sair colocando em todos os outros lugares que tem porta aqui. Claro, poderia fazer isso. Ajustando talvez uma ou outra que vai ser menor. Aí a gente ajusta as dimensões sem problema. Só que, vamos ser sinceros aqui. Eu sei que todo mundo aqui faz engenharia, ou pelo menos acho que todo mundo aí está fazendo engenharia. Não sei se tem alguém aí da ARC. Mas que arquiteto quer querer pôr uma porta dessa no projeto, né? Tipo, muito zoada, né? Então, qual que é o lance? Pô, quero trabalhar com outras portas, mas eu não tenho mais portas aqui dentro do meu modelo, Gabriel. E aí? Opa, aconteceu um negócio legal aqui, de eu explicar para vocês. Deixa eu só acertar aqui. Nossa, odeio quando isso acontece. Pronto, beleza, voltei. Tá, gente, só para explicar o bugzinho que deu aqui. E até já deixar essa dica também. Se você clicar aqui, vem com o mouse, ó, por exemplo, aqui em modificar, clica 2 vezes em cima, tá vendo? Ó, ele começa a minimizar a sua aba de ferramentas, tá? Clica 2 vezes de novo, minimiza mais ainda. Clica 2 vezes de novo, apaga tudo, você não enxerga mais nada. Então, quando isso acontecer, vai apertando 2 vezes, até voltar a aparecer tudo aí. De vez em quando eu tenho esse hábito de apertar 2 vezes sem querer. Enfim, voltando para o ponto que eu falei, eu quero utilizar de outras portas, outras famílias que não sejam as que já vêm aqui dentro do Revit, por motivos óbvios, né, como a gente pode ver aqui. O que eu faço? Então, eu vou mostrar aqui para vocês quais são os recursos que a gente utiliza nesse caso. O primeiro deles, que eu acho que é o mais rápido, né, mais fácil, simples, é a gente entrar em sites que você pode baixar famílias. Por exemplo, um site que eu gosto de usar bastante, que é o Família BIM, tá? Eu vou pegar aqui e vou jogar os links para vocês aí, caso alguém queira entrar. Então vocês vão ter nesses sites famílias de tudo quanto é coisa, tá? Famílias de paredes, vão ter, sei lá, utensílios domésticos, vocês vão ter porta, janela, enfim, extintores, outros acessórios, outros mobília e tal. Enfim, muitas coisas. Basta de você chegar aqui, fazer uma busca que você encontra o que você quer. Outro site que eu gosto também bastante é o Objetos BIM, ou que é mais conhecido ainda no meio do BIM, que é o BIM Object. Vou deixar aqui o link para vocês. E um outro também que eu gosto e utilizo bastante é o Revit City. Vou deixar o link aí. Todos eles vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão procurar por famílias. E aí vocês vão encontrar uma que... eu gostei dessa aqui. Vou baixar para pôr no meu modelo. Beleza? Então, ó, aqui no Revit City, ele já... tem sofás aqui. Tem cadeia, tem um monte de coisa. Aí vai de você pesquisar o que você quer, tá? E aí você baixa essas famílias para dentro no seu computador e depois leva para dentro do modelo. Eu já vou explicar como que a gente faz isso, tá? Existem outras famílias? Sim, existem. Outras famílias, perdão. Outros sites? Sim, existem, tá? Se vocês jogarem no Google aí mesmo, famílias Revit, sei lá, cama, vocês vão achar vários outros sites também que dá para baixar. Cuidado que alguns são pagos, tá? Mas
a maioria aí vocês vão encontrar coisas gratuitas já com uma boa qualidade. Eu pedi aí para o pessoal da SEC colocar, antes da gente começar o curso, 3 famílias de portas no drive aí do curso. E eu vou pedir para vocês pegarem essas 3 famílias aí, né, baixarem elas, que a gente vai utilizar. No caso, eu já estou com elas prontas aqui. Eu vou abrindo elas aqui também, tá? Vocês vão ver que elas não são famílias que foram criadas no Revit 2022, são famílias de outros anos. E aí vai aparecer esse aviso aqui, ó. O modelo deve ser atualizado de 2019 para 2022, como deseja proceder. Coloca aí atualizar o modelo. Boa. Ele vai atualizar. A gente dá um tempinho para ele e ele atualiza. Aqui também, ó. Todas as portas vai aparecer esse recadinho. Vou pedir para você clicar aí para abrir elas, para a gente poder mexer nelas um pouquinho. Se alguém tiver com um problema para pegar as famílias aí, dá um toque. A gente tenta ver a logística. Dá um tempinho aí. Dá um minutinho aí para vocês abrirem, gente. Beleza, gente? Posso seguir aqui? Eu peguei 3 modelos aqui, tá? Só para, enfim, diferir um pouco do que a gente tem lá, mas, enfim. Se vocês quiserem depois entrar nesses sites aí, pegar alguma outra, fica à vontade também. Eu vou falar dos prós e contras da gente mexer com famílias quando a gente baixa elas, né, para usar no nosso modelo. Então, vou mostrar isso por meio desses 3 exemplos. Primeira coisa, essa primeira que eu abri aqui, que é a família Flush Door with Design, né, a gente está vendo aqui, ela veio aqui no nível de detalhe médio, vou alterar para alto, vou alterar para sombreado aqui também, ou melhor, vou colocar realista, para ver a cor certinha dela. Aqui. Aí, boa. Tá? E aí tem uma parede aqui do lado para a gente poder visualizar, né, como que fica. Então essa é a primeira porta que a gente tem, né, verificando ela aí. A gente tem a segunda, e vocês vão ver logo de cara que a gente não consegue rotacionar a vista 3D, ó, porque ela está travada. Então o que que a gente vai fazer? Vem aqui, ó, nessa opçãozinha chamada vista 3D bloqueada, clica em cima e coloca desbloquear vista. E aí, ó, a gente vai poder agora girar. Não sei se eu expliquei para todo mundo como faz isso, mas você clica no Shift e no Scroll do mouse, e aí você fica girando o mouse, ó, aí você consegue girar. Não sei se será algo óbvio de falar ou não, mas enfim. Tá aí. A mesma coisa acontece com a última porta, ela também está travada, a gente vem aqui desbloquear a vista, e aí pode ficar girando, vendo ela aqui de diversas maneiras também. Beleza? Deixa eu ver se alguém está com algum problema, alguma dúvida. Por enquanto ninguém não. Tá. Vou seguir. Então, gente, qual que é o lance aqui, né? Qual que é a vantagem de eu utilizar famílias que eu baixo da internet aí rapidão? A vantagem é que ela já está pronta, você não vai ter nenhum trabalho de ter que fazer ela, né? Então, ok, isso vai te poupar um tempo, isso vai te poupar uma energia aí que muitas vezes realmente a gente não tem. Sem contar que, dependendo da família que você está pegando, às vezes ela é uma família que o próprio fornecedor já fez. Por exemplo, a Tigre, ela disponibiliza as famílias dos produtos dela no site. Então, se vocês quiserem ir lá e baixar, já vai ter bastante fidelidade com o que são os produtos delas. Então, você já tem um pouco mais de confiança nisso também. Mas, por outro lado, acaba vindo o que eu chamo de lixo também nessas famílias. Como assim? Acaba que, ó, vou abrir aqui para mostrar todos os parâmetros que existem dentro dela. Cara, tem muita coisa aqui que eu não estou interessado, que eu não precisava. Por exemplo, eles criaram um parâmetro aqui, e-mail do fabricante. Isso não me interessa, eu não preciso disso, tá? Endereço do fabricante também não me interessa, eu não precisava disso. Aí ele preenche aqui, tipo, com o URL do produto, o URL do site, que, pô, isso também não tá para os nossos fins aqui, né, nesse momento. Também não tá fazendo sentido, não precisa.
E aí o que acontece, né? Sempre que você tem parâmetros e preenche esses parâmetros com informações, com algum valor aqui, isso aumenta o tamanho da família, tá? Então a família fica mais pesada, sendo que você, para os parâmetros que são importantes para você são, sei lá, de tudo que tem aqui, são uns 12, 15, sei lá, entendeu? Então você não tem uma família otimizada, você não tem a família mais leve possível. E aí, muitas vezes, o que eu faço, Gabriel? Eu dou uma tratada, né? Eu venho aqui, por exemplo, clico aqui em excluir parâmetro, tá? Então eu vou excluir as coisas que eu não quero, vou talvez modificando alguma coisinha que eu achei que não ficou legal, tá? Então você tem que fazer um tratamento, às vezes, antes de utilizar. Eu não posso simplesmente então, pegar essa família e jogar no meu modelo? Pode. A questão é que eu faço esse tratamento para tentar deixar mais leve e tudo mais, tá? Então tem essa questão. E também tem um segundo risco que acontece, e eu acho que esse eu tenho vários casos aí, na verdade, de famílias que às vezes não vêm parametrizadas. No nosso caso aqui, na verdade, não aconteceu, graças a Deus. Todas as famílias são bem parametrizadas. Essa daqui também. Ó, uma coisa importante, essa família foi feita em polegada e tal, um sistema imperial. Vamos trazer para um sistema que faz sentido. Usa lá o comando N, vem aqui em comprimento, ó, vamos mudar para metros. Aqui em distância também muda para metros, tá? Só para a gente conseguir entender quais foram as dimensões que ele usou aí. Mas, ó, aqui eu não estou enxergando as minhas dimensões. Por quê? Porque, cadê aqui? Sombreado. Porque realmente não consigo enxergar, tá? Então eu não estou conseguindo enxergar as minhas dimensões. Eu acho que talvez essa seja um caso de uma porta que eles parametrizaram a altura, mas eu acho que foi só a altura. Não estou enxergando outros parâmetros aqui. Então talvez esses daqui, essa primeira porta que eu abri, seja um caso dessas famílias que não foram corretamente parametrizadas, tá? Isso acontece bastante. Então, esse é um risco que você corre, você não sabe se ela foi ou não foi parametrizada, tá? E aí, às vezes, você vai querer, pô, coloquei ela lá no meu modelo, quero modificar uma dimensão, você não consegue. Você vai ter que editar ela para parametrizar ela, para depois poder modificar as dimensões. Tá? Então, esse é um outro risco que pode acontecer. Mas, enfim, o que é importante para a gente aqui? O importante para a gente para os nossos fins didáticos aqui é só inserir lá dentro do nosso modelo mesmo, só porque eu quero que vocês treinem como que a gente faz isso, tá? Então, vamos começar a jogar essas famílias lá para dentro. Como que a gente faz isso? Vem aqui no carregar no projeto e fechar, né? Foi a mesma coisa que a gente fez anteriormente ali. E no caso, como eu tenho tanto o meu arquivo do treinamento, aí do modelo, como das outras duas famílias abertas, ele vai me dar a opção de onde eu quero carregar. No caso, seleciona só o arquivo de treinamento aí nosso, só o modelo, né? E boa. Não precisa clicar em salvar nada e tal. E aí pronto, ó, família veio para dentro do meu modelo. Aí agora eu vou inserir aí, tá? Você vai falar, Gabriel, eu vou inserir em qualquer lugar? Para o que a gente está fazendo aqui, sim, fica à vontade aí, gente, tá? Coloquem em quais cômodos ou lugares vocês quiserem colocar. Mas, obviamente, isso aqui é um projeto. O arquiteto ele especificaria qual é o tipo de porta que vai utilizar em cada lugar e você teria que seguir isso, tá? Mas aí, no caso, eu quero que vocês treinem a inserção mesmo. Então, vão colocando aí onde vocês querem. Eu vou tentar seguir um pouco do WG, mas nem sempre vai ser possível, tá? Então, eu coloquei uma porta aqui que eu trouxe. Vou trazer a outra porta e colocar ela também, tá? Então, é isso que eu vou pedir para vocês fazerem agora. Vamos terminar de pôr todas as portas aí. Insiram todas essas famílias aí dentro e boa. Se alguém tiver alguma dificuldade, tá? Só falar. Eu tô colocando bem aleatório mesmo, tá, gente? Não ficando tranquilos. Podem. Libertem o espírito arquitetônico aí de vocês. Eu sei que eu não tenho muito, então peço perdão.
Eu não estou me preocupando em colocar exatamente em cima do DWG, seguir exatamente o DWG. Eu tô tentando deixar próximo, mas não vou me preocupar em deixar exatamente igual, tá? Porque enfim, senão a gente vai levar muito tempo aqui para inserir isso. E a gente ainda tem bastante coisa para ver. Então eu estou colocando aqui rapidão. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ajustar aí. Fica à vontade. Tá? Eu estou colocando aqui. Onde que mais faltou aqui também? Beleza, vamos para lá. Tem mais algum lugar que eu esqueci aqui? Eu posso estar esquecendo alguma porta. Se eu esqueci, eu coloco. Bom, vou dar mais um minutinho aí para vocês terminarem de colocar. Eu terminei de colocar as minhas aqui, ó. Né? Coloquei aleatóriozão mesmo, assim, só para a gente ver, mas já deu certo o que eu queria. Então, nós já temos as nossas famílias de portas. É legal falar, tá? Que vocês podem parametrizar praticamente o que vocês pensarem assim, dentro de uma família. Tem famílias de portas que eu já vi que a pessoa parametriza também a abertura da folha. Então, às vezes, eu posso querer ver a minha folha aberta num determinado grau, então eu posso colocar isso. Às vezes, você quer. Posso colocar aqui para ter um olho mágico, para ele aparecer ou não aparecer. Enfim, tem várias coisas que a gente pode ir colocando em famílias. Saber fazer famílias é algo importante. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Por enquanto, não. Beleza? Bom, vou seguir aqui, tá, gente? Vou para o próximo passo. Então, a gente colocou as portas. Se eu não esqueci de alguma aí, tá tudo colocado. Vou lembrar vocês novamente aí, ó, salvem o projeto. Beleza? E aí, gente, eu vou colocar agora as janelas. As janelas, eu não vou trazer nenhuma família de fora, tá? Vou colocar só a janela que já vem aqui no Revit mesmo para a gente ganhar tempo. Então, vou clicar aqui em janela, tá? E deixa eu pegar aqui, eu tenho que ajustar aí o tamanho dela certinho para ficar do jeito que eu quero. Então, vou pegar qualquer um dos tipos que eu tenho aqui, vou inserir ele aqui no meu modelo rapidão. Tá? E aí agora eu vou clicar aqui em editar tipo, duplicar, vou colocar aqui tipo 1. De tipo 1. E aí eu vou só modificar aqui as dimensões dela, né? Para deixar ela do tamanho que eu quero. Se eu não me engano, a única coisa que eu mudei, eu deixei ela com a altura de 1 metro e deixei a largura com, acho que essa largura aqui era de 1,5 ou 2. Deixei ela com isso, foi isso mesmo. Vou olhar aqui no meu 3D para ver como que ela tá, vocês vão ver que ela tá bem baixa, né? Então, se alguém não pegou, deixa eu voltar aqui, ó, editar tipo, a altura eu deixei em 1 metro, tá? Eu não mexi na altura padrão do peitoril, eu vou fazer isso daqui a pouco. Largura eu deixei com 1,5 metro. Janela aplicada eu também não modifiquei, tá com 0,0190, tá? Você vai falar, putz, Gabriel, por que ela tá tão baixa? Porque a altura do peitoril aqui tá com 0,3. Tá? Vamos considerar, gente, que todas as nossas janelas vão estar 1,5 metro aí, a altura do peitoril. Tá certo? Então, agora eu coloquei ela aqui no tamanho que eu quero. E deixa eu alinhar com o meu DWG. As minhas... Mas eu vou fazer questão de fazer isso. Tá? Gabriel, não estou conseguindo enxergar a janela bonitinho aqui. O que eu posso fazer? Vamos modificar a faixa da vista. Você pode colocar uma faixa da vista um pouco maior. Por exemplo, deixar em 1,8. Deixa eu ver. É isso. Tá vendo? Ó? Por eu ter modificado a faixa da vista, agora eu consigo enxergar a janela melhor. E é até mais fácil de eu selecionar a janela, tá, gente? Então, trabalhar com a faixa da vista é uma ferramenta legal aí para facilitar a sua modelagem. Então, ó, coloquei essa daqui aqui. Vou pegar essa daqui que eu já criei, vou dar um CS, de novo o comando CS, né? E vou colocar aqui agora.
mais uma vez, só que o que aconteceu? Ela veio baixa aqui, ó. Altura do peitoril 0,3. Então eu vou deixar aqui de novo com 1,5, que foi o que eu pus antes, e eu vou fazer uma modificação aqui, ó. Vou vir em editar tipo. Aqui em altura padrão do peitoril, tá com 0,305. Eu vou deixar com 1,5. Aí todas as próximas janelas que eu inserir, elas já vão vir com essa altura de 1,5. Beleza? Então, ó, peguei, inseri essa. Vou inserir outra aqui. Vou inserir essa aqui. Essa daqui é um pouco maior. Ah, o que você vai fazer aqui, Gabriel? Vou criar um novo tipo. Venho aqui, ó, editar tipo, duplicar, vou chamar de tipo 2. E esse tipo 2 vai ter uma largura aí de 2 metros. Tá? Aqui, se eu não me engano, era a altura que estava no DWG. Isso mesmo. Beleza. Tá. Onde mais está faltando janela? Tá aqui, ó. Esse daqui é uma altura de 1 metro, se eu não estou enganado. Então, já vou fazer um negócio aqui. Vou clicar aqui em janela, editar tipo, duplicar, tipo 3. Vou modificar aqui a largura para 1. Dou um OK. Eu chego até aqui, ó. E insiro a minha janela, tá? Onde mais que está faltando janela? Aqui. Aqui também é uma janela de 1 metro, se eu não estou enganado. Então, já insiro ela aqui. Aqui também. Tá? Eu confesso, uma coisa só que é legal só de sempre checar, gente, tá vendo que tá uma partezinha aqui da janela, né? Que aqui nesse caso ela tá para fora e aqui ela tá para dentro. Então deixa padronizado aí. E eu sou sincero, deixa eu pensar aqui. Para dentro faz mais sentido. Confesso que eu sou meio lento aqui para. Deixa eu ver aqui como ficou. Assim, vou deixar assim mesmo. Então eu tô deixando para dentro. Vou deixar para dentro mesmo, tá? Esse desenho aqui, tá? Então, como que você modifica? A mesma coisa da porta. Você mexendo aqui na setinha, você controla se está para frente, para fora ou para dentro. Aqui também está para dentro. Aqui no caso, como são dois ambientes, aqui está para fora. Vou clicar o espaço, vai para dentro. Aqui está para dentro, dentro. Beleza. Vou alinhar rapidamente aqui algumas janelas que não estão alinhadas 100%. Ó. Também, comando AL. Já alinho aqui. Aqui também. Acho que não está alinhado, né? Peraí. Isso, beleza. Aqui está alinhado. Gabriel, Oi. temos uma pergunta no chat. Já dou uma olhada lá. Vamos ver aqui. Ou em outros ela se mantém. Uma boa pergunta. Tudo que a gente está modificando nesse projeto vai ficar nesse projeto, a não ser que o que eu posso fazer? Vamos supor, deixa eu salvar aqui. Essas famílias aqui de janelas que eu criei, por exemplo, né? O que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, clico aqui em editar família, venho aqui em arquivo, clico em salvar como, família, salvo ela em algum lugar aqui da minha pasta, jogo aqui na área de trabalho, qualquer coisa aqui, tá? E aí o que acontece? Num próximo modelo que eu quiser fazer, eu posso trazer essa família para dentro, essa família que eu acabei de salvar aqui. Aí ela vai vir com todas as configurações, modificações que eu fiz, tá? Caso contrário, não. Caso contrário, ela vai ficar lá, vai vir com a família padrão mesmo, como se eu não tivesse modificado nada. Beleza? Dentro do modelo também, né? Se eu quiser que as modificações que eu fiz de modelo, por exemplo, como eu falei para vocês aqui da unidade, né, que eu coloquei para aparecer em metros, tal, só vai aparecer se eu salvar o template desse arquivo. Caso contrário, ele vai assim para aparecer com um arquivo padrão aí do Revit mesmo. Beleza? Show de bola.
Beleza, galera. Então eu coloquei aí minhas janelas, tá? Vocês perceberam que eu pus super rápido, né? Deixei tudo com a mesma altura de janela de 1 metro, 1,5 metro aí de peitoril e tal. Isso daí vocês podem customizar à vontade, de acordo com o que vocês acharem melhor. Eu coloquei desse jeito para pôr rápido, tá? Mas, enfim, vocês coloquem aí do jeito que vocês quiserem. E a nossa casinha já está tomando uma forma aí, tá? Show! O que eu vou fazer agora, galera? Agora eu vou para forro. E o forro, para ser bem sincero com vocês, ele não tem grandes segredos. Ele é muito semelhante ao que a gente já fez aí em piso e tal. Vou clicar aqui em forro para mostrar para vocês. E aí, vocês vão ver que a gente tem dois tipos de forro, né? A gente tem um forro que é básico. Vou clicar aqui só para mostrar a diferença. Vou colocar ele de qualquer jeito aqui. Ó, eu não estou conseguindo enxergar. Isso é um ponto importante de falar. Ó. Nenhum dos elementos criados são visíveis na vista planta de piso térreo. É possível marcar a vista ativa, seus parâmetros de configuração de visibilidade, bem como quaisquer regiões de planta e suas configurações. Por quê? Vou lembrar aqui para vocês. Primeiro que a minha faixa de vista, né, ela está aqui no 1,8. Se eu não me engano, esse forro ele está nos 2,60. Vou deixar 2,61. Aí, ó, com 2,61. É óbvio que eu não estou enxergando aqui, porque eu coloquei a vista estrutura de arame. Vou colocar o sombreado, ó. Agora eu estou vendo esse branco é meu forro, tá? E aí, vou selecionar ele. Enfim, eu coloquei ele rapidão aqui, não precisa colocar ele, tá? Eu só coloquei ele para mostrar um negócio para vocês. O que é o forro básico? Se eu clicar aqui em editar tipo, ó, ele tem um parâmetro de material, aí basta eu mudar esse parâmetro de material que eu já modifiquei o material de todo o forro. E esse é o único material que vai ter em todo o forro. Eu não posso criar camadas, que nem no caso da nossa parede, a gente criou camadas, no nosso piso a gente tem camada. O meu forro eu não criei nenhuma camada. Então, se o seu forro for simplão de tudo, você pode criar dessa forma, só acerta o material lá e boa, tá bom? Agora, além desse tipo de forro, a gente tem o forro aqui que é o composto. Um exemplo assim, vou pegar um dos tipos que já tem aqui, que é o tipo simples. O que esse tipo faz? Esse tipo de forro composto, ele me permite criar uma estrutura com camadas igual eu fiz em parede, igual eu fiz com piso e tudo mais, beleza? E a forma de fazer é a mesma, tá? Não muda nada. Então aí a gente vai lá, cria as nossas espessuras e coloca, tá bom? No caso aqui, gente, eu vou fazer uma consideração muito simples com vocês, vou considerar que todos os nossos forros são básicos, tá? Que tem somente um material. Vou alterar aqui o tipo e vou alterar só o material. Não, já está com placa de gesso. Ele está com placa de gesso de parede. Tudo bem, placa de gesso. É isso que eu queria. Então eu fiz um forro básico, vou deixar ele com placa de gesso de parede mesmo, não vou modificar agora, porque eu acho que é um material bom que a gente já vai utilizar. Vou deixar um ok aqui, boa, tá? E aí, você vai me falar, pô, Gabriel, você deu um clique e colocou o forro, é isso? Isso. O forro, ele tem a peculiaridade de ser fácil de ser colocado. Por quê? Porque, ó, quando eu clico em forro, vou fazer de novo. Cliquei em forro, apareceu o meu menu de modificação, né, de criação de forro aqui. E eu tenho duas opções. Eu tenho ou o forro automático, que o Revit ele vai reconhecer a área do ambiente e ele vai inserir o forro de acordo com aquilo que ele reconheceu. Então, estão vendo que eu estou passando o mouse, ó, ele está criando uma linha vermelha por volta do ambiente. Ele tá vendo pela parede e está conseguindo entender que aquilo é um ambiente. E aí, só de eu clicar uma vez, ele já vai colocar o meu forro ali. Se eu quiser, eu posso efetuar o croquis do forro, tá? Que aí eu vou definir o limite do meu forro, assim como eu fiz para piso. A mesma ideia, mesma lógica. Vou usar linha, retângulo, posso selecionar linha, selecionar parede, aí vai de você. Eu gosto de simplificar minha vida, então eu vou usar o forro automático, já que ele tá lendo certinho, né, os ambientes. Ó. Então, pode ser que às vezes dê problema, Gabriel? Pode ser que às vezes ele não entenda que um determinado ambiente é um ambiente ou não. Às vezes até pode acontecer, às vezes você tem uma parede que não uma parede diferente aí, essas que a gente fez, eu poderia ter um segundo tipo de parede, que é uma parede com outros materiais, que é uma parede mais básica, que ele pode entender que é uma parede mais de vedação, não tem nada de estrutura, e às vezes aquela é uma parede que é importante, que ela está delimitando dois ambientes, mas ele ignora ela, ele pega as suas outras, e aí ele vai, na hora que você passa o mouse, ele vai pegar dois ambientes como sendo um só, e aí
você vai ter que utilizar o croquis. Mas, no caso aqui, nosso tá fácil, tá simples, tá bonito. Então, vou trabalhar com ele. E aí, ó, você vai clicando mesmo, tá certo? Clica aqui, aqui. Clica em todos os ambientes e colocou teu forro, beleza? Vem aqui na vista 3, ó, a gente tá enxergando o forro em tudo. Tá bom? Uma coisa importante. Gabriel, o que eu posso modificar utilizando desse forro básico, além do material, né? Eu tenho aqui propriedades, parâmetros analíticos, no caso que a gente chama, né? O que são esses parâmetros analíticos? É aquilo que eu falei, se eu quiser fazer alguma análise, sustentabilidade ou algum outro tipo de análise dentro do Revit, esses parâmetros são importantes, mas para mim não está me interessando nesse momento para os nossos fins acadêmicos aqui. E os parâmetros de identidade que toda família tem, normal, base, tá? Mas não vou me preocupar com isso. Ele tem aqui, ó, 2 parâmetros bacanas. Um deles é a altura do deslocamento do nível. Então, com isso eu consigo controlar aonde que o meu forro vai estar, né? Em que nível que ele vai estar. No caso, ó, eu vou considerar... eu vou clicar em um dos forros aqui, gente. Clicar com o botão direito, selecionar todas as instâncias em todo o projeto. Selecionei todos os meus forros. O que eu vou fazer? Vou colocar eles um pouco mais para cima. Deixa eu ver aqui com 2,9, como é que vai ficar. Vou deixar com 2,9, tá? Então vai ficar na beirada aqui, né, até o limite da parede. Fica um pouquinho abaixo, então eu ganho um espacinho ali se eu quiser fazer alguma coisa. Mas acho que está numa altura boa. E eu também posso ele tem um parâmetro aqui de delimitar ambiente, tá? O que acaba acontecendo? Esse parâmetro aqui, ele está dizendo o seguinte: esse meu forro, né, o limite do meu forro que eu tenho aí, ele vai, o Revit ele vai entender que onde eu tenho o limite desse meu forro é um ambiente específico, tá? O meu outro forro é um outro ambiente, o meu outro forro é um outro ambiente, e assim vai, tá bom? Então, eu sempre deixo ligado aqui, porque eu acho que isso daqui não atrapalha, a não ser que eu não queira utilizar isso, a não ser que eu tenha um ambiente complexo, aí é outra história. Mas para os nossos fins podemos deixar. Tá? E como vocês podem ver aqui, ele já calcula automaticamente perímetro, já calcula a área e tudo mais. Beleza? Então, esse é o ponto aí. E com isso, gente, a gente já colocou aqui o nosso forro também. Beleza? Deixa eu ver se alguém está com dificuldade, teve algum problema. Alguém se perdeu? Alguém precisa que eu volte? O forro é bem rapidão mesmo. Não tem muito segredo. Tá tranquilo? Então, beleza, gente. Agora, já são 6:09, tá? Eu acho que não compensa, gente, eu entrar no assunto de... Na verdade, quem pegaria agora era o André. Eu acho que não compensa, porque a gente vai falar de telhado. O telhado é um pouquinho mais chato, tá bom? Então, eu vou deixar para a gente começar o telhado amanhã. O que eu vou mostrar para vocês aqui, só para a gente utilizar desses minutinhos que a gente tem, que eu acho que pode ser bacana de mencionar, né? Então, deixa eu salvar, antes de mais nada, não... Sempre salvem aí, salvem de vocês também, que eu acho que é bacana de comentar. De adiantar, na verdade, que a gente já vai falar amanhã, mas mostrar aqui para vocês. Amanhã, a gente tem a parte aí que o André vai trazer de mostrar telhados, tá? Como que a gente vai fazer um telhado, colocar algumas coisas no telhado. E a gente vai depois, eu vou voltar aqui para falar com vocês sobre documentação. Como que eu crio uma prancha dentro do Revit, como que eu insiro vistas dentro do Revit, como que eu consigo criar uma tabela, tá? Então, só para já dar um gostinho para vocês, a tabela, eu vou adiantar o assunto da tabela aqui de uma forma rapidona, que é fácil, tá? A tabela, ela vai ser o seguinte, ó. Eu não sei se está aparecendo para todo mundo aí o navegador de projeto, ele pode estar aqui do lado direito, às vezes ele está aqui do lado esquerdo embaixo, mas você vem no navegador de projeto, vem aqui onde está tabelas, quantidades, clica com o botão direito, e aí você vai ver uma série de opções aqui que você tem. Você pode criar uma nova tabela gráfica de colunas, enfim, tem várias opções que o Revit vai trazer para vocês. A mais simples, que eu acho que já é extremamente útil, é a nova tabela, quantidades, clica aí.
E aí, veja só que interessante. Eu posso criar uma tabela de acordo com a categoria da minha família. Como assim a categoria da minha família? Ó, as portas. Vou voltar aqui, vou abrir uma porta qualquer. A porta, ela é uma categoria de família chamada portas. Gabriel, como que eu vejo isso? Clica na família. E tá vendo que logo aqui embaixo, da onde está especificando o nome da família e o tipo da família, logo embaixo tem aqui sempre vai ter aqui uma lista, tá? E nessa lista vai aparecer o nome da categoria dessa família, tá? Então, essa é uma família de porta, tá? Aqui a parede é uma categoria de parede. O meu forro, como forro. Piso vai ser, obviamente, um piso, tá? E, obviamente, que eu tenho depois outros tipos de categorias. Quando eu estou modelando, por exemplo, elétrico, eu vou ter categoria de equipamento elétrico, eu vou ter categoria de iluminação, eu vou ter vários tipos, enfim. Então, eu sempre preciso estar de olho no qual é a categoria de família que eu quero criar a minha tabela. Vamos supor que eu queira criar aqui rapidamente uma tabela para contar a quantidade de portas que eu tenho. Então, eu vou clicar aqui, voltar aqui em nova tabela, quantidades. Vou encontrar aqui a categoria portas, que está aqui embaixo, tá bom? E vou deixar aqui tabela de componentes da construção mesmo, tá? Essa é uma opção para eu poder habilitar os parâmetros que eu quero criar na minha tabela. E vou dar um OK. E aí, aqui eu vou definir quais os parâmetros que eu quero que apareçam nessa minha tabela. Então, vamos supor que eu quero contar a quantidade de porta de acordo com o tipo de porta que eu coloquei. Então, vou colocar um parâmetro aqui de família, que vai me dar o nome da família da porta. Vou colocar o parâmetro tipo, que vai me dar o tipo daquela família, e vou colocar um parâmetro aqui, o parâmetro contagem, que ele vai me dar a quantidade. Bem, vou fazer uma tabela rápida aqui, amanhã a gente se aprofunda mais, tá, gente? Mas só para vocês verem. Colocando esses 3 parâmetros aqui, eu vou dar um OK. E ao dar esse OK, ele gera aqui para mim. Então, ó, ele vai me dar uma tabelinha aqui bem simples. Então, aqui está o nome de cada uma das famílias que a gente utilizou, tá? Aqui o tipo delas e a contagem. Ah, Gabriel, tem famílias aqui que são iguais, ele está contando separadamente. Tem como eu mudar isso? Tem como mudar isso. Eu vou mostrar isso para vocês amanhã e eu dou sequência em como que a gente pode editar essa tabela, deixar ela com uma carinha melhor e tudo mais. Beleza? Queria só adiantar esse assunto aqui para vocês verem que uma tabela é algo relativamente simples da gente criar. Só tem alguns pormenores que eu vou entrar amanhã. É o que eu tinha para passar hoje aí, gente. E amanhã é o último dia. Recomendo que todo mundo venha aí no último dia. A gente vai trazer umas novidades para vocês, vamos divulgar umas coisas meio loucas aí. Então, por favor, não faltem. É isso, gente. Obrigado aí pela atenção. E agora, encerrando o curso de hoje, gostaria de agradecer novamente a presença de todos aqueles que se mantiveram conectados durante o curso. Agradecer a toda a comissão organizadora e, claro, agradecer ao Gabriel e ao André pela disposição e atenção dada para ministrar este curso. Antes de despedir, gostaria de reforçar algumas coisas. Assim que disponível, será disponibilizada a gravação do dia de hoje no Drive, em que também se encontra o material utilizado. Relembro que o certificado será emitido apenas com a presença mínima de 75% e com as respostas nos 2 formulários de feedback, em que o último será repassado amanhã. Além disso, semana que vem a SEC irá organizar uma série de 4 rodadas de conversas com empresas importantes de diversos ramos da engenharia civil. Convidamos a todos a acompanharem nossas redes sociais e se inscreverem. Por fim, retomaremos amanhã, com o nosso 4º e último dia, no mesmo horário, das 7 às 9 horas. Muito obrigado a todos e contamos com a participação de vocês na semana que vem. Uma boa noite e até amanhã.